Fenícios, os navegadores misteriosos que conectaram o mundo antigo. Entre as grandes civilizações da antiguidade, os fenícios ocupam um lugar especial. Não formaram impérios colossais como Roma ou Egito, nem ergueram pirâmides ou colossos, mas deixaram um legado que moldou profundamente a história da humanidade. Eles foram os mestres do mar, do comércio e da comunicação. Com seus navios rápidos e habilidades comerciais impressionantes, os fenícios conectaram culturas distantes, espalharam conhecimentos e, sobretudo, criaram o primeiro alfabeto fonético, ancestral, direto do que usamos hoje. Vamos mergulhar juntos na fascinante história desse povo misterioso, prático e genial. Quem eram os fenícios? Os fenícios eram um povo semita que habitava a região da atual costa do Líbano, norte de Israel e Síria, por volta de 3000 a.C., com maior destaque entre os séculos XII e VI a.C. Essa faixa costeira, estreita e montanhosa, limitava a expansão agrícola e territorial, o que levou os fenícios a se tornarem mestres dos mares. Ao contrário de outros povos antigos, os fenícios não constituíram um reino unificado. Eram organizados em cidades-estado independentes, como Tiro, Sidom, Biblos e Arvad, cada uma com seu próprio rei e interesses. Ainda assim, compartilhavam língua, religião, costumes e, acima de tudo, uma paixão pelo comércio marítimo. Navegadores e comerciantes. Os fenícios eram, antes de tudo, grandes navegadores. Foram os primeiros a se aventurar longe das costas conhecidas, cruzando o mar Mediterrâneo e estabelecendo rotas comerciais que iam do Oriente Próximo até a Península Ibérica e o norte da África. Eles comercializavam uma ampla variedade de produtos: madeira de cedro, famosa por sua durabilidade e perfume, vidros e tinturas, incluindo o famoso púrpura de Tiro, extraído de moluscos e extremamente valioso, tecidos finos, armas, joias e objetos de metal, produtos exóticos adquiridos de terras distantes, como estanho, prata e ouro. Essa rede comercial transformou os fenícios em mediadores culturais entre grandes civilizações, como egípcios, hititas, assírios, gregos e, mais tarde, romanos. O alfabeto fenício. Um dos maiores legados fenícios foi o alfabeto fonético, criado por volta de 1200 a.C. Antes dele, os sistemas de escrita existentes, como os hieróglifos egípcios ou os caracteres cuneiformes mesopotâmicos, eram complexos e exigiam anos de treinamento. Os fenícios simplificaram tudo ao criar um sistema baseado em 22 sinais, cada um representando um som consonantal. Esse alfabeto podia ser facilmente aprendido e usado por mercadores, facilitando contratos, registros e comunicação. O alfabeto fenício foi adotado e adaptado pelos gregos, que acrescentaram vogais, dando origem ao alfabeto grego, que, por sua vez, inspirou o alfabeto latino, usado nas línguas ocidentais, e o alfabeto cirílico, usado no leste europeu. Ou seja, quando você lê este texto, está, de certa forma, usando um descendente direto da invenção fenícia. Colonização e expansão. Os fenícios não eram apenas comerciantes, também eram colonizadores. À medida que suas rotas se expandiam, eles fundaram colônias estratégicas para abastecimento e comércio. Algumas das mais conhecidas incluem Cartago, atual Tunísia, que mais tarde se tornaria um império rival de Roma; Gadir, atual Cádiz, na Espanha, uma das cidades mais antigas da Europa; colônias na Sicília, Sardenha, Chipre e Malta. Essas colônias não eram impérios militares, eram redes comerciais cuidadosamente posicionadas para garantir o fluxo de bens e lucros. Em algumas regiões, os fenícios estabeleceram contatos pacíficos; em outras, usaram força e alianças para garantir sua presença. Religião e mitologia. A religião fenícia era politeísta, com deuses ligados às forças da natureza e à fertilidade. Alguns dos principais eram El, o deus supremo, associado à criação,
e ao céu. Baal, deus das tempestades, fertilidade e guerra. Astarte ou Astarte, deusa do amor e da fertilidade. Melkart, deus de Tiro, protetor das rotas marítimas e das colônias. Os fenícios praticavam rituais elaborados, incluindo sacrifícios de animais e, em casos raros e debatidos, sacrifícios humanos, especialmente de crianças, para apaziguar as divindades em tempos de crise. Contribuições culturais e artísticas. Os fenícios eram exímios artesãos. Produziam objetos de vidro, marfim, cerâmica, joias e tecidos finos que eram vendidos em mercados distantes. Sua habilidade artística era tão reconhecida que influenciou os estilos gregos, egípcios e assírios. Eles também eram mestres construtores de navios, criando embarcações rápidas e robustas com velas e remos, capazes de enfrentar longas jornadas pelo mar. Relações com outras civilizações. Por estarem em uma região estratégica, os fenícios muitas vezes foram pressionados por grandes potências vizinhas. Pagaram tributos ao Egito, foram dominados temporariamente pelos assírios, pelos babilônios e, finalmente, pelo Império Persa. Apesar dessas dominações, mantiveram uma notável autonomia comercial e cultural, conseguindo prosperar mesmo sob influência estrangeira. O declínio, a partir do século VI a.C., o mundo fenício começou a mudar. Primeiro, as conquistas babilônicas, sob Nabucodonosor II, enfraqueceram as cidades fenícias. Depois vieram os persas, que controlaram a região, mas permitiram certo grau de liberdade. O golpe final veio com o avanço do Império Macedônio, liderado por Alexandre o Grande. Em 332 a.C., após um cerco brutal, a poderosa cidade de Tiro foi conquistada por Alexandre, marcando simbolicamente o fim da independência fenícia. Mesmo assim, o legado fenício continuaria vivo por séculos, especialmente através de sua maior colônia, Cartago, que floresceria até ser destruída por Roma nas Guerras Púnicas, século II a.C. Mistérios e debates. Apesar de sua importância, os fenícios ainda são cercados de mistérios. Muitos textos históricos foram escritos por seus rivais, como gregos e romanos, que frequentemente os viam como mercadores gananciosos e traiçoeiros. Poucos registros fenícios sobreviveram até hoje, pois eles escreviam principalmente em materiais perecíveis, como o papiro. Muito do que sabemos vem de inscrições em pedra, achados arqueológicos e relatos de estrangeiros. Entre os mistérios que cercam os fenícios, destacam-se: até onde chegaram suas viagens. Alguns acreditam que eles podem ter navegado além das colunas de Hércules, Estreito de Gibraltar, e explorado a costa atlântica da África e da Europa, talvez até chegando às Ilhas Britânicas em busca de estanho. Eles realmente deram a volta na África? O historiador grego Heródoto relata que, sob patrocínio do faraó egípcio Neco II, navegadores fenícios circunnavegaram a África por volta de 600 a.C., algo que só seria repetido pelos portugueses no século XV. Qual era a verdadeira natureza dos sacrifícios humanos fenícios? Embora arqueólogos tenham encontrado evidências em locais como Cartago, o debate continua aceso sobre a frequência e a motivação desses rituais. O legado fenício. O impacto fenício é difícil de exagerar. Eles não apenas construíram redes comerciais que interligaram culturas distantes, mas também ajudaram a disseminar ideias, tecnologias e estilos artísticos. Acima de tudo, o alfabeto fenício pavimentou o caminho para as formas de escrita que usamos hoje. Essa invenção simples, mas revolucionária, tornou a comunicação escrita mais acessível e prática, transformando a história humana para sempre. Além disso, os fenícios representam um modelo de poder sutil. Não dominaram grandes exércitos, nem ergueram impérios de conquista, mas conquistaram corações, mentes
e mercados com engenhosidade, adaptação e comércio. Considerações finais. Os fenícios foram os grandes conectores do mundo antigo. Enquanto outros construíam impérios de terra, eles construíram um império de mar, comércio e cultura. Sua história é um lembrete de que nem sempre o poder militar define o sucesso. A inteligência, a inovação e a capacidade de criar pontes também podem moldar civilizações. Hoje, enquanto passeamos por museus que exibem vasos fenícios, estudamos inscrições antigas ou usamos nosso alfabeto cotidiano, estamos, de certa forma, seguindo as ondas deixadas por esses navegadores incansáveis que ajudaram a traçar as rotas do mundo.